Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Young Royals, porque a série estreou nessa terça-feira, dia 1 na Netflix. Eu tenho certeza que vocês já super maratonaram. O vídeo aqui demorou um pouquinho porque eu tirei uma mini férias, depois não consegui voltar, mas cá estou fazendo esse vídeo pra vocês porque eu tinha comentado no Twitter, perguntado se vocês ainda iam querer, mesmo que saísse um pouquinho mais tarde do que eu geralmente trago aqui no canal. E é lógico que vocês falaram que queriam, e por isso esse vídeo aqui eles vão ter spoilers. Eu quero falar abertamente aí da série, o que eu achei, e um pouquinho de especulações pra terceira temporada, porque, ai gente, essa série ela é uma série delicinha, que dá aquele quentinho no coração, e é óbvio que não podia deixar de ter o vídeo sobre a segunda temporada aqui no canal. Mas antes, só não esquece de se inscrever aqui e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na segunda temporada a gente vê os eventos após a sextape, né, do William, que ele negou, que ele não estava envolvido. Até o final aí da temporada a gente vê que as coisas mudam, né? Mas também como que ficou a relação com as pessoas que estavam envolvidas, como August, e a forma que o Simon lidou com tudo isso e tentando sua felicidade com outra pessoa, e também, né, como que ficou o relacionamento do August com a Sarah. Esses são os tópicos principais, praticamente, né, que a gente vê aí na segunda temporada. E eu preciso dizer pra vocês que, gente, essa segunda, ela foi muito mais intensa, porque eu lembro que na primeira a gente teve uma narrativa um pouquinho mais devagar, mas tudo bem, porque assim, gente, é uma série que tem 6 episódios, é tudo muito rápido, e aqui a gente tem mais eventos que acontecem, tanto por recorrência do que aconteceu no final da primeira temporada, quanto nos novos eventos aqui da segunda. E aí eu preciso dizer, tem alguns arcos que eles acabam sentindo um pouquinho, como é o caso da Felice, né, porque com toda a relação do exposed forçado ali do William, mesmo que ele tenha negado inicialmente por conta da família real, ainda assim a escola sabia muito bem do envolvimento deles. Então, até mesmo a relação dela com o William, de querer entrar na família real de alguma forma e tudo mais, acabou que ficou elas por elas. Então ela é uma personagem que não necessariamente teve tanto desenvolvimento, ela acabou ficando mais no entorno da história das outras pessoas, como foi o caso da própria Sarah, mas já vou falar aqui do arco da Sarah. Mas por conta disso, o grupo delas também teve mais destaque, que foi um aspecto que eu gostei bastante aqui, porque a gente vê que eles começam a trazer uma possível relação pra Frederica e pra Stella, e eu confesso pra vocês que é um aspecto que eu queria ter visto mais. Acredito que numa terceira temporada vão desenvolver um pouquinho, até porque no final quase rola, né, ali a Sarah falar pra elas, mas acaba que esse arco é o arco que fica um pouquinho mais de lado, até porque fica muito centralizado ali no William, no Simon e no August, e consecutivo a eles, né, também o Marcus, que acaba entrando bastante aí no bololô, e a Sarah, lógico, o que é bastante interessante, porque é um foco bem grande pela Sarah ser irmã do Simon, né, e o August ser da família do William, e aí meio que um tá contra o outro, né, se a gente for perceber bem. Então eu gostei muito de como se deu a história dessa segunda temporada de uma forma geral. Mas antes de entrar pra falar de cada um desses personagens e desses arcos individuais, eu queria falar bastante sobre a forma que eu vejo Young Royals, e até um pouquinho algumas mudanças de perspectiva que eu tive com relação à primeira temporada, porque sim, eu reassisti o meu vídeo e tem até algumas coisas que eu não concordo tanto, tendo em vista a segunda temporada, como são alguns aspectos sociais que a série traz. Aqui a gente tem muito mais focado, né, esse aspecto social, tanto da Sarah quanto do Simon, das diferenças, né, a gente vê até mesmo ali no Simon, por exemplo, ele se atrasando pro coral porque ele acaba não estudando, morando ali no colégio. A gente vê que a Sarah conseguiu, mas o Simon ainda assim tem as dificuldades por não conseguir morar lá, porque seria um custo muito alto. E também a gente vê a Sarah, né, que fica difícil de acompanhar as amigas dela. Eu queria até que eles tivessem desenvolvido um pouquinho mais, porque a gente tem 2 momentos com isso, tanto com o presente, porque me parece que ela fica um pouco introspecta, lógico, ela ganhou um presente caro, mas também quando as meninas falam, ah, isso é tradição, a gente faz isso por todas, e me passou uma sensação que ela não conseguiria, né, fazer parte dessa tradição, até mesmo quando as meninas pedem ali o café, né, e aí ela paga e sai super caro. E, gente, eu entendo o sentimento, porque eu já fui essa pessoa, sabe, que estudava em colégio de rico e não tinha como acompanhar. Realmente são muitos gastos e é uma realidade que as pessoas nem necessariamente fazem por mal, é só por no seu âmbito da realidade delas que elas acabam
não se ligando de que aquela grana vai fazer uma falta tremenda, assim, sabe? Não justificando também, né? Porque uma pessoa poderia falar assim, não, deixa que eu pago, sabe? Entendendo ali a situação, mas eles quiseram, inclusive, trazer esse aspecto social um pouco mais forte, até para trazer mais forte ainda a relação do William e do Simon, porque o Simon, a gente vê que ele tem várias dificuldades de entendimento da relação dele, porque a família real é muito distante, mas ao mesmo tempo, eu não tô falando que o sentimento dele não é válido, sabe? Ele foi violado pelo August também, ele se sentiu abandonado pelo William quando ele não assumiu que era ele, então o Exposed foi muito mais pra ele do que pro próprio William, que tentou evitar a situação pra ele. Enfim, então a gente vê que os aspectos sociais, eles crescem bastante e entra bastante nas discussões que a série traz de uma forma geral, principalmente quando eu tô falando, né, que os arcos principais vêm aí tanto ali no Simon, na Sarah, do William e do August. Outro aspecto que eu não posso deixar de falar também antes de falar de cada um desses personagens e me aprofundar até mesmo nessas discussões dos arcos deles, é que um dos aspectos que eu tinha falado desde lá da primeira temporada é como a gente tem personagens reais, e aqui na segunda, como a gente já conhece mais deles, é lógico que muito do que eu tinha falado que a primeira temporada ela era um pouco mais devagar em alguns aspectos, é porque a gente tava num momento de apresentação daqueles personagens. Aqui a gente já conhece eles muito bem, já conhece os dramas deles, então eles conseguem desenvolver outras coisas que não a apresentação deles, né? Mas eu gostei que nessa segunda temporada eles trouxeram características que não são tão legais assim. A gente se apaixona por aqueles personagens na primeira, mas a gente vê os defeitos deles bem grandes aqui nessa. Porque é que nem eu falei, por exemplo, da Sarah, tem algumas coisas que a gente compreende, mas não justifica, não significa que ela também teve a melhor atitude. A mesma coisa a gente vê no Simon, a gente vê no William, tem um quase arco de redenção aí do August, já vamos chegar lá, mas o que eu quero dizer é que eles acabaram trazendo os defeitos e qualidades desses personagens. Mesmo que ali no final aconteça algo que a gente queria que acontecesse, ainda assim, durante a jornada, né, a gente viu o outro lado desses personagens. E eu confesso aqui pra vocês, tiveram alguns momentos que eu fiquei assim, ai não, Simon, não, sabe? Da mesma forma que eu fiquei assim, pô, será que o August mudou e tudo mais? Enfim, eu acho que essa segunda temporada, de uma forma geral, ela mexeu bastante com os meus sentimentos, me questionou também, e aí pra mim tá uma das principais genialidades narrativas, que foi essa semi-redenção do August. Vou começar falando dele porque eu acho que ele tem dramas bem centrais aí, tanto com relação ao William, mas porque quando a gente vê como a história dele se dá, e principalmente quando a rainha fala que ele seria o sucessor ali do William, caso ele não conseguisse se tornar o príncipe herdeiro, né, de se tornar o rei e assumir, né, essa parte, eu confesso pra vocês que eu fiquei com um senso de impunidade gigantesco, e a série, conforme ela vai chegando próximo dos últimos episódios, ela traz justamente isso, principalmente quando o Simon quer denunciar o August, ele fala assim, cara, eu que me dei mal, você se deu mal aí, tá todo fazendo terapia com excessos de raiva, quase atirou no menino, e o menino ele tá sendo recompensado, sabe? Isso é uma discussão que eu acho que é muito importante, porque sempre quando as séries, principalmente adolescentes, discutem aspecto social, que é o caso aqui, né, de como a família real acabou protegendo ele, até pra ele ser um substituto, então ele não podia ter um nome manchado e etc. A gente vê até mesmo ali nas interações com o Jean Olive, que ele fica perguntando coisas que dariam problema para a família real, e aí é até interessante porque eu achei que por um momento ele começaria a entender um pouquinho do William, por entender a pressão que ele sofria, porque realmente é tirar muito da sua vida pela realeza, né, por ser o rei, ser o príncipe, é abdicar muito da sua vida. Em paralelo, a gente tem isso muito bem desenvolvido na terapia do William, que eu achei extremamente importante eles trazerem isso pra vida dele, principalmente porque lá na primeira temporada, né, ele foi pra lá porque ele não tava se comportando muito bem, e com os eventos do que aconteceu ali do colégio, do August ter feito esse exposed forçado, e um exposed que não só mostrava eles ali num ato entre os dois, mas também que tiraria ele do armário, né? E não no momento que ele queria. Então, assim, é muito, muito, muito compreensível toda a raiva do William, né, aqui nessa segunda temporada, sabe? Porque tinha os aspectos de antes, toda a relação também da perda, da morte do irmão, mas também do excesso das suas responsabilidades e da abdicação da vida dele. E a abdicação
seja ali nas coisas que ele não pode fazer, ou até mesmo assumir seu namorado da forma que ele queria. Então, assim, foi extremamente importante a gente ver ele na terapia. Gostei e achei extremamente importante o direcionamento de conversa sobre o que ele queria, de esquecer essa parte real por um tempo, sabe? Ao mesmo tempo, sinto que a série, ela constrói ali a relação dele com a mãe muito bem. É lógico, tem atitudes que eu sou completamente contra, sabe? Que é até uma coisa que o Willie fala pra ela às vezes, né? Fala comigo como minha mãe, não como a rainha. Então, da mesma forma que você consegue compreender de, essas são as tradições, e eu acho que é por isso que é tão importante a discussão aqui da segunda temporada sobre o que são as tradições, se não modificá-las de acordo com as mudanças do que vai acontecendo, sabe? A fala dele é extremamente importante ali no final. Então a gente vê que o tradicionalismo atrapalha, mas que existe sim um amor e uma preocupação ali da família, mesmo que por muitos momentos também tende a ferir ele, né? Como, por exemplo, colocar o August como substituto dele se algo acontecer. Como eu falei, né? Dele ser recompensado. E aí é por isso que é tão interessante essa segunda temporada, porque ela passa uma sensação que o August, ele tá com a redenção dele ali sendo criada, ou que ele vai passar impune dos atos dele, e o final... Não, né? Eu até achei que o Willie, ele ia revelar que tinha sido o August, tá? Pela olhadinha que ele deu ali no final. Mas é lógico que eu acho que é até mais impactante ser o momento dele, do Simon, dele assumir que era ele sim ali na sex tape. Mas também tem todo o aspecto da Sarah ter dedurado ele, né? Mas aqui, gente, eu já tô me antecipando, já vou falar sobre o final. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu sinto que a série, ela trabalha de como sim, ele vai passar impune, sim, tá raiva disso, e no final a gente vê que as coisas vão para um direcionamento diferente. Então eu achei extremamente sensacional de como eles trabalharam isso também no nosso sentimento como audiência. E o August, né, particularmente, ele é um personagem que eu até gostei de ver a relação dele com a Sarah, e por alguns momentos eu até fiquei pensando, poxa, será que ele não era muito sozinho? Mas assim, tem muitas atitudes que ele pediu, sabe? Desde a primeira temporada, as atitudes dele que isolaram ele, mas ao mesmo tempo ele também tem esse senso de garoto abandonado, a Sarah também, né? Tanto que a junção deles era meio no entorno disso, de a gente é sozinho, então vamos ficar junto. E aí vamos falar um pouquinho da Sarah, né? Porque ela vem com esse sentimento, né? E assim, gente, não me entendam mal, eu acho que na adolescência tudo é muito mais intenso, sabe? Pra gente. Então eu consigo acreditar que ela se sentiu ludibriada ali pelo amor que ela tava sentindo e tudo mais, como demonstra ali no final, né? Também a personagem acreditou nele, achou que a informação que ela traria para ele faria bom uso e se entregaria, como ele tinha falado em outro momento, para pelo menos apaziguar e ter o controle narrativo ali dele, mas a gente vê que aí logo se vira, né, o que era ele na primeira temporada. Então ele usa o menino lá, o Alexander, pra conseguir o que quer, pra não levar a culpa, pra não dar problema pra ele. E a personagem eu gosto porque a gente também consegue compreender as inseguranças dela, né, que também vem muito relacionada com a sua ambição, mas a gente vê que todo mundo que tem muita ambição acaba se dando mal. O próprio arco do August, mesmo que ele esteja ali dentro da família real, ainda assim, né, a gente vê como por diversas vezes ele acaba tropeçando na sua própria ambição. Apesar de já ter falado um pouquinho do William e do Simon, eu queria retomar um pouquinho sobre a história deles aqui, até para falar um pouco de como um lidou ali com o outro, porque eu acho que é um arco extremamente interessante e é um aspecto que leva a gente para esse final tão impactante. A gente teve uma segunda temporada inteira aqui que eles estavam separados, e é interessante a gente ver como que é a relação vai e vem, porque em alguns momentos parece que tá tudo bem, aí a gente vê que o Simon, ele não lida muito bem, e aí ele volta a ficar com raiva do William. Eu preciso confessar pra vocês que eu acho que o Simon, ele acaba pesando demais no William, apesar de também compreender, gente, de novo, ele passou por tudo sozinho, e é isso que eu falo, né, da beleza da série, a gente consegue compreender meio que as motivações de cada um dos personagens, e eu confesso pra vocês que eu gostei sim, tá, dele se envolver ali com o Marcus, porque eu também acho que foi importante pra ele entender os sentimentos, que não era só sobre estar com alguém, mesmo que seja uma pessoa equivalente a ele, vamos colocar dessa forma, porque aqui a gente também vê a discrepância social, né? Tem até aquele personagem que fica falando pro William, você tem que sair com alguém que entenda, lá, sabe? Nitidamente querendo, né?
se enfiar aí na história, mas eu achei importante o arco dele com o Marcos e de ser um personagem muito bonzinho também, dá até peninha, né? Mas eu gosto dessa relação também, principalmente quando eles discutem sobre amor muito forte ali na Sarah e no August, justificando as coisas que acontecem entre eles, sobre ela se relacionar com alguém ruim e que inclusive fez mal ao irmão dela. Aqui a gente já vê algo diferente, alguém extremamente bom, mas que o sentimento ali é tão forte pelo William que não adianta essa relação acontecer. Ela pode ser boa para dar um let it go, mas não era o que ele queria, porque o que ele queria era o William. Então é muito mais um esforço de comunicação, sabe? A gente vê que esses personagens, eles têm muitas brigas pela falta de comunicação deles, tanto que tem até um momento que uma das personagens fala assim: pergunta pra ele. Você já perguntou pra ele, né? Que foi quando, se eu não me engano, o William tava desconfiado que o Simon mentiu pra ele. Foi isso, por causa do Marcos. E aí ele fala: é verdade, eu menti pra você, sabe? Então a gente vê muito que o problema da relação deles também é falta de diálogo, sabe? Não é só essa questão social. Mas acho que trabalhar esse arco separado deles também traz uma importância tão grande ali no final, pelas abdicações de cada um, tanto do Simon quanto a não dedurar ali o August, até para proteger sua própria família pelo envolvimento dele ali com a venda dos remédios, quanto para o William de ter essa mudança das tradições. E eu particularmente gostei muito do paralelo que eles fizeram ali com a lição do livro que eles estavam lendo, né? Sobre o embate dos personagens, sobre o entendimento ali e ir a favor dos seus ideais, mas também de ter o entendimento do outro, que pelo seu envolvimento necessitava ter determinada atitude. Então gostei muito de como eles trouxeram um paralelo para a história do Simon e do Willie aqui nessa tarefa da lição de casa. Eu acho muito interessante, principalmente quando você olha para fora e você compreende que aquela é sua história, né? Que nem eu tinha falado, né? Tinha uma falta de diálogo enorme ali entre eles, mas eles não conseguiam ter o entendimento até ter o entendimento dessa história que falava diretamente sobre eles. Então, eu gostei muito de como foi colocado aqui, gostei muito de como foi a retomada da relação. Eu acho que a série, ela trabalha de forma tão natural as coisas, até mesmo ali na Sarah e no August, que são dois personagens que a gente tende a detestar, né, de uma forma geral, você também consegue compreender como que a relação se dá. E eu preciso dizer pra vocês, eu sofri pelo Willie quando ele tava sofrendo ali pelo Simon, sabe? Cara, é incrível como esses dois personagens captaram a gente, sabe? Fez a gente torcer. A relação deles tem uma pureza, sabe? E é por isso que o final ele é tão impactante quando vem o discurso do Willie falando que as tradições deveriam ser mudadas. Eu acho extremamente importante isso, principalmente porque a gente vê como tem vários escândalos, né, ainda ali na família real da Inglaterra. The Crown tá logo aí, né, inclusive para trazer essas tretas reais. E eu acho, né, a gente fica falando, é uma série pequena, então acabou não conseguindo desenvolver certos aspectos, como ali a Frederica e a Stella e tudo mais, mas eu sinto que eles conseguiram condensar tão bem a sua narrativa nesses 6 episódios da segunda temporada, que fazem com que a gente tenha muita vontade de ver a terceira pra amanhã na nossa mesa. Essa história, ela é muito gostosa de acompanhar, e com os eventos ali do final, né, eu acho que eles acabam sendo até mais impactantes, porque antes a gente queria ver como que os personagens iam lidar com isso, e aqui a gente vê eles de fato lidando. A chamada pra terceira é como eles vão lidar com essas mudanças, e até mesmo como que a família real vai lidar com isso. Vão retirar ele, sabe? Eu preciso confessar pra vocês até que eu achava que o Willie, ele ia querer de fato ser ali o príncipe, o rei, o herdeiro e tudo mais, quando soubesse do August, para justamente tirar o poder dele, porque meio que o início da temporada foi muito em torno disso, né, da vingança dele. Meio que acaba sendo isso, mas eu acho que num processo muito mais internalizado do que necessariamente tirar o suposto poder do August se ele assumisse. Mas eu tô bastante curiosa para saber como que a família real vai lidar com isso, e principalmente quais que vão ser as consequências pro August depois que a Sarah denunciou ele, né? E tem outro aspecto também. A Sarah, ela foi embora ali do colégio. Será que ela saiu da escola de fato e vai finalizar o colégio em outro lugar? Porque ela foi ali num sonho de querer se inserir naquele local, naquela sociedade, né? A gente via que ela tinha muito apreço em querer aprender e fazer parte daquilo, mas ela vendeu praticamente a alma dela para conseguir aquilo que ela queria dentro da sua ambição, né? Então tem umas pontas soltas que me deixam bastante interessadas para a terceira temporada. É aquilo, gente, Young Royals é uma série para você se apaixonar e para você
Ser Levado Junto é uma série que eu gosto muito de acompanhar e eu tô louca pra ver a terceira temporada logo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa segunda e o que vocês esperam pra terceira temporada de Young Royals. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilha nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!